Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois dentro de instantes nós vamos refletir em algo poderoso da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. O nosso tema de hoje, o caminho da cura. E o nosso texto está em Lucas capítulo 15, do versículos 8 ao 10. Acompanhe comigo. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Faço esse texto, vou fazer referência a alguns, mas nós vamos falar de um caminho de cura. Nós percebemos, amados e amadas, que nós vivemos num mundo caído, imperfeito, um sistema totalmente corrompido que gira todo esse mecanismo de domínio do mundo, No meio de tudo isso, nós temos homens e mulheres imperfeitos, como nós somos imperfeitos. É algo que eu quero já trazer para chamar a sua atenção. Cheio de pessoas imperfeitas, inclusive eu e você. Nós somos, portanto, imperfeitos, Pessoas e circunstâncias que nos ferem, pessoas e circunstâncias que estragam momentos da nossa vida que poderia ser felizes e estraga, E nós também estragamos, às vezes, momentos também da nossa vida, da nossa família, Por vivermos nesse mundo, nós não podemos evitar, nos blindar, nós não podemos evitar de ser atingidos, muitas vezes magoados, muitas vezes feridos ou traídos, Então, nós temos e teremos sempre motivos para ficar ofendidos, ofendidas, feridos profundamente, porque muitas vezes, na maioria das vezes, quem nos atinge, quem nos fere, são pessoas que amamos, Pessoas que deveriam nos proteger, zelar por nós, cuidar de nós, terminam nos ferindo profundamente, e isso acontece no âmbito da nossa família, E nós temos as feridas que são antigas, algumas que nasceram na nossa infância, no nascimento, na gravidez, e também feridas recentes. Há feridas que são causadas porque muitos pais têm filhos prediletos, Esse é meu filho predileto, aquela é minha filha predileta, aquela ali não é predileta de ninguém, esse é predileto do pai, esse é predileto da mãe, e aquele ali fica sem ser predileto de ninguém, Pais feridos que tiveram uma vida difícil, foram muitos feridos, também ferem seus filhos e filhas, Há feridas por traumas, há feridas por preconceitos de raça, cor, gênero, Nós sabemos que há uma questão, eu queria muito que nascesse uma mulher, mas veio um homem, eu queria um homem, nasceu uma mulher. Isso já causa muitas dores na vida de uma criança que acabou de chegar no seio de uma família, Às vezes a pessoa fala, nasceu um preto, uma preta, sujou a nossa família, um índio, uma pessoa burra, um branquelo, uma branquela que esqueceu de colocar, de ficar um pouco mais no forno, para dar uma cor. Meu Deus, porque é tão gordo, porque é tão magro que não tem nem carne, tantas questões que as pessoas não medem enquanto estão ferindo outras pessoas, Mas também temos tanto no Brasil e no mundo feridas por abandono, pessoas que foram abandonadas, desprezadas, rejeitadas, A traição também é uma questão que gera muitas feridas, Feridas causadas por escolhas erradas. Muitos de nós estamos sujeitos a fazer escolhas erradas, a escolher um curso,
mas esse curso não era o que eu queria e agora eu não tenho nem vontade de ir, mas já houve vários investimentos nisso e agora eu preciso ir até o final, né? Eu escolhi confiar nessa pessoa, essa pessoa acabou com a minha vida, né? Eu escolhi esse caminho achando que tudo ia dar certo, mas foi trágico. Então, muitas feridas ficam também por escolhas erradas, né? Feridas por causa de pecado. Eu conheci o Senhor, Ele me chamou pelo nome, se revelou a mim, eu senti a sua presença, mas eu virei as costas para Deus, o abandonei, né? Deixei a igreja e agora tenho vergonha de voltar. O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu voltar e cair de novo? O que vai ser, né? Então, muitas pessoas também ficam feridas por essas questões. Você talvez sabe disso, expressou, já ouviu isso, as pessoas, eu tenho medo, eu não quero ouvir isso, não fale comigo, não toque em mim, são tantas questões. Isso ocorre dentro de casa, entre filhos e pais, né? Não fale comigo, não quero te ouvir, não toque em mim, e isso é sinal de feridas que estão presentes e que para uma pessoa ferida, amados, preste muita atenção, até o vento dói. Feridas abertas, até o vento dói. Porque às vezes você pensa, nem falei nada, né? Mas para uma pessoa ferida, até o vento vai doer. Então, no meio disso tudo também nós temos pessoas que não querem abrir mão das feridas, não querem ser curadas, usam as feridas para causar pena nas pessoas, para sentir pena de si mesmo, para ter razões de ser amargurada, né? Porque quer sustentar um ódio, porque não quer perdoar, para gerar uma falsa força que torna ela uma pessoa difícil de relacionamento. As pessoas têm medo de falar, têm medo de se aproximar, de tocar, né? Homens e mulheres que não querem ser curados. No meio disso tudo nós temos, né? E olha, quem não é curado transmite feridas à sua descendência. Pessoas feridas vão ter filhos feridos, vão ter netos feridos, né? Mas se abrir para a cura, vendo cura, então você terá uma descendência sarada e curada por Deus. Serão pessoas bem resolvidas, serão pessoas que sabem lidar com frustrações, são pessoas que vão vencer as dores desse mundo para a glória do nome do Senhor. Então eu quero te dizer uma coisa, qual é a vontade de Deus para você? A vontade de Deus é que você seja um homem curado, uma mulher curada, para a honra e glória do seu nome, né? Então você foi escolhido por Deus. Será que eu fui escolhido? Foi escolhido para ser uma pessoa curada em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz no Salmo 103, versículo 3 e 4, é Ele quem perdoa todos os nossos pecados, quem sara as nossas enfermidades. Queridos, o caminho da cura requer algumas questões. E o primeiro que eu quero te dizer, que o caminho da cura requer um relacionamento com Deus. Nós percebemos Jesus falando sobre o reino e Ele diz então sobre uma mulher. Ele diz que o reino do céu é semelhante a uma mulher que perde um valor dentro de casa. Talvez você seja uma pessoa que perdeu valores nas tantas dores vividas dentro de casa, né? Então, dizer a você, é importante um psicólogo, como a gente tem visto tanto nesse tempo, né? É importante um psiquiatra, é importante a terapia, mas há algo que é libertador e imprescindível. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Precisa abrir a porta, precisa deixar Ele entrar na sua vida. Coloque o Senhor nessa história, em nome de Jesus, né? Então, você precisa ter a mente iluminada pelo Espírito Santo e os direcionamentos dados pelo Senhor Jesus. Olha, nós temos, antes de chegar nessa história que Jesus contou da mulher, nós temos também um caso na Bíblia de um homem que era possesso de demônios. Jesus e os discípulos chegam nessa região chamada Gadara. Esse homem, carregado de tantas coisas, violento, vivia entre os mortos, se feria, se tornou uma pessoa antissocial e tudo, né? Mas quando ele visualizou Jesus, ele correu para os pés de Jesus carregando tudo que ele tinha. Mas essa proximidade com Deus mudou a história desse homem. Deixou ali um homem liberto, curado, para ele voltar para sua casa e ter uma nova história, né? Então, esse homem se aproximou do Senhor e eu digo a você, você precisa, então, ter um relacionamento com Deus. A outra coisa que eu quero dizer a você é sobre essa história que Jesus contou da mulher
Jesus diz que o reino de Deus é semelhante também a uma mulher que perde um valor dentro de casa. Então, quando ela perde esse valor, requer algumas atitudes, porque o caminho da cura requer algumas atitudes nossas. Primeiro, estou dizendo, é necessário um relacionamento com Deus. Aquele homem possesso de demônio, cheio de tantas coisas, corre para ter um relacionamento com o Senhor. E a mulher dentro de casa acende a lâmpada e a luz é o Senhor Jesus. A luz é Jesus, amados. A palavra de Deus diz que Ele é a verdadeira luz que veio ao mundo e iluminou todas as pessoas, né? Então, acender a lâmpada significa deixe Jesus entrar. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará na sua casa, ceará com você e você com Ele, né? Então acende a lâmpada, deixa o Senhor entrar. Quando ilumina tudo, você vai começar a enxergar. Tem pessoa que já disse para você, você está cega. Estava certo, porque você estava na escuridão. Então acende a lâmpada, chame Jesus, deixa Ele entrar na sua vida, na sua casa, né? Deixe o Senhor então viver com você. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela, diz a palavra de Deus. Quando Jesus entra, tudo vai ficar claro. Você vai começar a ver o que não via e discernir o que não conseguia discernir. Quando Jesus entra na sua casa, Ele começa a viver com você e Ele vê quando você se deita e não dorme, não consegue dormir. Ele vê quando você se sente sufocado como se alguém estivesse te enforcando. Ele vê você suportar maus tratos. Ele vê que você sente calafrio, dor no corpo, seu coração acelerado como se fosse explodir. E olha bem o que eu vou dizer. Talvez você está assim e está dizendo, eu vou consertar a minha vida, então vou procurar Deus. E eu digo a você, você não precisa consertar nada, você não precisa arrumar coisa alguma, apenas acenda a luz, deixe Jesus entrar nessa história. Simplesmente olhe para mim, abra a porta e deixe Jesus entrar. Tá? A outra coisa, depois de acender a luz, é varrer a casa. E a palavra de Deus diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a vassoura que varre é a palavra, que a gente vai descobrindo as coisas, vai limpando, vai tirando o que não pode ficar. Entendeu isso? Quando você varre uma casa, o que você faz? Você te retira o que não pode ficar. Então tem muita coisa que está causando dores em você, te ferindo. Tem coisas que está ali quase infartando você. Então não pode ficar e é necessário que saia da sua vida e da sua casa. Então quando acende a luz e varre, aí você pode procurar diligentemente os valores que você perdeu dentro de casa, sufocado com dores pelas lágrimas que você vai encontrar, para a glória do nome do Senhor, né? Então você entenda uma coisa, no meio das dores, o pior da gente se aflora. Talvez você pense, eu sou uma porcaria, minha vida é uma porcaria. Eu vou dizer a você, você não é uma porcaria, pelo contrário, né? Deus não errou quando você nasceu. Você não nasceu porque alguém esqueceu do contraceptivo. Não, você não é uma porcaria e você não é um erro. Você tem coisas lindas e boas dentro da sua vida. Você é um sonho de Deus que se tornou realidade. Há coisas lindas e indizíveis dentro de você que talvez estava perdida no meio das dores. Mas acende a luz, varre a casa e você vai encontrar esses valores para um novo tempo em nome de Jesus. E com as dores, com as feridas, fluiu o pior de você, mas o Senhor Jesus vai fazer fluir o melhor. Vai fluir a paz no seu coração, alegria, longanimidade, domínio próprio, fidelidade, verdade, mansidão, bondade. Olha bem para mim, perdão. É necessário fluir o perdão, porque a partir do perdão você será um homem liberto, uma mulher liberta, sarado e curado para a glória de Deus, né? Então eu digo a você, talvez você pense, isso é impossível porque me feriu demais. Eu digo a você, você pode perdoar. Você pode perdoar em nome de Jesus e varrer para fora as cadeias que te prendiam, que te deixava aprisionado na pessoa que te feriu, né? A palavra do Senhor diz na oração do Pai Nosso, me perdoa como eu tenho perdoado quem me ofende. Então são questões que é necessário. Você é uma pessoa muito perdoada por Deus. O Senhor não veio para te condenar, Ele veio para te libertar, né? O Senhor veio para te salvar. Então perdoar e pedir perdão é libertador. Então liberte-se
em nome de Jesus, para a glória de Deus. Querido, você é feito à imagem e semelhança do Senhor Jesus, aquele que foi esmagado e perdoou. Você não é a imagem do diabo, que é acusador, e quanto mais ele esmaga a pessoa, mais quer esmagar. Liberte essa pessoa que te feriu, diga a ela: você está perdoado em nome de Jesus, e vá em paz, tenha uma nova vida, seja uma bênção nesse mundo. Eu não tenho mais dor pelo que você me fez, você não me deve nada, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Você é uma pessoa perdoada, graças a Deus, amém? Em nome de Jesus, tome posse disso, e aí você está pronta para viver uma nova vida, E a última coisa que o Jesus fala, que a pessoa se alegra. Chame amigos e amigas que te amem, que te fortalecem na presença de Deus. Alegre-se com essas pessoas e diga para ela: alegre-se comigo, porque olha, eu encontrei os valores, o melhor de mim, que estava sufocado por tantas dores. Eu reencontrei e agora me levanto para uma nova vida, porque o Senhor não quer aparência de Instagram, aparência de Facebook, de sorriso, de maquiagem. O Senhor quer uma vida verdadeira. O Senhor quer te fazer feliz de verdade, para a honra e glória do seu nome. Então diga mesmo: alegre-se comigo, porque eu não vim de um útero apenas, de um sêmen apenas, mas eu sou um sonho de Deus, se tornou realidade desse mundo, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vem para Deus, vem para Jesus como você estiver. Ele vai transformar a sua história. Qual é a vontade de Deus? Ele quer você um homem curado, uma mulher curada, um pai curado, uma mãe curada. Ele quer você um trabalhador trabalhando, curado e curada. Ele quer você na igreja curado. Ele quer você pregando curado, orando curado. Ele quer você em família curado, para a honra e glória do seu nome. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Obrigada, meu Deus, por essa palavra. Com essa palavra eu abençoo essa pessoa que me ouve, meu Deus, neste dia. Clamo a tua bênção, a tua graça e grande misericórdia. Paizinho, essa pessoa está abrindo a porta. Entre na sua vida, entre na sua casa. E agora sim, todas as problemáticas começarão a se resolver. E eu já declaro no nome de Jesus, esse homem curado, essa mulher curada, para a honra e glória do teu nome, e a sua família restaurada no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém? E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima palavra oportuna.